Gonzalo Plata segue em pauta e pode ser reforço do Corinthians, sim ou não? Tudo caminha para que seja reforço, mas as negociações do Corinthians elas são muito restritas. O Corinthians adotou um novo perfil, né? Como eu informei aqui semana passada. O Corinthians adota uma cautela e adota principalmente um sigilo nas negociações, espera que nada vaze. Né? Já tinha trazido algumas semanas o interesse do Corinthians no Gonzalo Plata, e agora a situação há um acerto verbal entre o Corinthians e o Gonzalo Plata. A questão toda agora é o Al Saad aceitar a proposta do Corinthians. O Corinthians oferta cerca de 45 milhões de reais, né, pelo jogador. Lembrando que o Al Saad pagou caro quando foi contratar o jogador. Então, assim, o jogador quer muito vir para o Brasil, quer muito vestir a camisa do Corinthians. Mas aí é o detalhe que é muita coisa, na verdade, né? É um detalhe, mas é um detalhe importante dessa negociação entre Al Saad e Corinthians. E é o Fabinho Soldado que está à frente dessa negociação com os árabes. Então, assim, é outro jogador que também espera-se que possa chegar ao Brasil já na semana que vem, se essa negociação se concretizar. A ideia é que o Corinthians acelere com o Gonzalo Plata, porque já tem um acerto com o jogador, já mandou a oferta, agora é empacotar e despachar para o Brasil, no bom sentido, evidentemente. Então, o Corinthians está na expectativa aí desse jogador de 23 anos, que ajudaria muito o Corinthians. É um jogador de velocidade, é um jogador que tem força física, tem aquela coisa de voltar para marcar, é um atleta que faz gols, então, assim, ele é muito bem avaliado pelo Corinthians. Não à toa, em janeiro, o Corinthians tentou contratar, né? E não conseguiu. Agora deve conseguir a contratação do Gonzalo Plata. Sabe o PVC, que o Plata surgiu como uma baita promessa, assim, eu me lembro dele em Portugal, acho que no Sporting, se falava muito que, nossa, esse jogador vai deslanchar. Aconteceu que não, até agora não deslanchou. Em que estágio, na tua opinião, está o Gonzalo Plata e quanto ele pode contribuir com o Corinthians? Eu acho bom jogador. É um jogador que ainda é jovem, tem 23 anos, sabe fazer gol, é veloz, jogou na seleção equatoriana, joga na seleção equatoriana. Então é um jogador que pode ser útil. Talvez você ganhe com a venda do Wesley, com a entrada do Plata. Tecnicamente, você vai ter um jogador mais maduro do que o Wesley está neste momento. Agora, também tem muito jogador do mercado internacional, do mercado sul-americano, que bate no Brasil, fica um pouquinho e vai embora, né? Não é o caso, por exemplo, do Romero. É engraçado como o Romero saiu do jogador que tinha piadinha, né? O Romero era o cara que, se você jogasse a bola para cima, o que não dominasse era o Ángel Romero, e o outro era o Oscar Romero, irmão dele. Era uma piada de mau gosto, ele ficou bravo com isso, com razão. E hoje é o maior artilheiro de Itaquera. Então, também não se imaginava que o Romero fosse fazer a história que faz. O Romero não é um jogador tão brilhante tecnicamente quanto o Plata. Que a gente sabe que não é só a qualidade individual que vai fazer o sucesso, né? Tem trabalho envolvido nisso. E o Romero é um jogador que trabalha muito. Ainda sobre jogadores de ponta, atacantes de lado, tem o Michael na pauta do Corinthians e ele deve deixar de fato o Al Hilal, né, Hernan? Como é que está essa situação? Em que status está o interesse, o avanço ou não do Corinthians pelo Michael? O Corinthians tem o patrocinador master como alguém que publicamente já deixou claro que gostaria de ajudar numa negociação de um jogador que chegasse para fazer a diferença no Corinthians. E o Michael é alvo do Corinthians já há um tempo. No Flamengo ele foi um jogador importante. E, aliás, o Flamengo também é um clube que sempre esteve de olho no retorno do Michael. Falou-se também em Cruzeiro, mas o Pedrinho Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, já deixou bem claro em entrevista coletiva que não vai contratar ninguém nesse ano. Então, assim, o que acontece com o Michael é que a vaga dele no Al Hilal vai ser preenchida por outro jogador, né? Neymar, por exemplo, que está voltando, ele foi, vamos dizer assim, ele, até na época ficou cogitando que o Neymar poderia rescindir com o Al Hilal, mas não, ele saiu da lista de inscritos, porque ia ficar muito tempo machucado. Agora ele está retornando.
Então, aí ele precisa do quê? Dessa vaga de estrangeiro, Neymar. E aí o Jorge Jesus, então, entende que o Michael é um jogador que entrou para a lista de negociáveis. Então, assim, o Corinthians tenta viabilizar essa contratação, né, essas conversas. Não é uma negociação fácil. O Corinthians tem total noção de que não é um negócio simples, é um negócio um pouco mais complicado, né? E a oferta seria algo em torno que o Corinthians, pelo menos, prepara cerca de 60 a 65 milhões de reais para tentar tirar o Michael, porque é um jogador que hoje está na lista de negociáveis, de jogadores que estão para negócio. Então, assim, é uma situação um pouco mais complicada, mas o Corinthians tem ali as suas armas para essa batalha. E é um jogador que interessa, porque é um jogador experiente, é um jogador que, né, já foi campeão brasileiro com o Flamengo, multicampeão com o Flamengo, e é um jogador que faz também o lado de campo, um jogador de velocidade, arremate para o gol. É um jogador que hoje, por exemplo, o Corinthians não tem, né? Ainda mais com a experiência do Michael. Agora tem uma coisa, né, Marinho? Uma coisa que é importante. Tem a história de que ele daria prioridade para o Flamengo quando voltasse para o Brasil, e tem a história da relação do Renato com ele, né? O Michael jogou bem no Flamengo com o Renato. E o Grêmio não tem o potencial econômico de Flamengo, em primeiro lugar, e de Corinthians. O Corinthians tem uma dívida gigantesca que não dá potencial econômico para o Corinthians. Mas o Corinthians tem um patrocinador que pode fazer esse negócio em função da maneira como foi assinado o contrato com a Esportes da Sorte. Mas o Renato também queria, não queria? Queria muito, queria muito. O Renato chegou a conversar no começo do ano diversas vezes com o Michael. Mas o problema agora, PVC, pensando sob o ponto de vista do Grêmio, é que o Grêmio meio que esgotou os reforços para a posição que seria ocupada pelo Michael, que seria os lados do ataque, né? Soteldo, Pavon, agora chegou o Aravena, tem o Gustavo Nunes, que tem aí possibilidade de ser vendido, mas ainda não foi. Então o Grêmio ocupou um pouco os espaços, né? Chegou o dinamarquês, agora que é centroavante. Então o Michael meio que deu uma saída da pauta do Grêmio por conta dessas chegadas de reforços. E aí, como é que foi a história do Monsalve? Que o Renato não sabia o nome dele? Eu não sei grandes detalhes. Eu sei que foi uma chegada que o Renato não tinha muito conhecimento sobre ele, né? Não sabia nome, não sabia grandes informações do Monsalve, o colombiano que chegou, né? É que eu acho que ele chamava de Miguel. E aí perguntaram para ele sobre o Monsalve. Lembrou um pouco a história do Carille, quando o Carille foi técnico interino do Corinthians em 2016, na saída do Tite. Foi na saída do Tite, em 2016, antes dele ser efetivado. E aí alguém perguntou para o André Sanches, e o Carille? E o André respondeu, quem é Carille? Porque ele chamava de Fábio. Ele chamava o Carille de Fábio. Então ninguém sabia que era Carille. O episódio do Renato, eu entendi dessa maneira. Quer dizer, chegou o jogador, se apresentou, muito prazer, Renato, seu nome é Miguel, beleza, Miguel. Aí o repórter perguntou para ele sobre o Monsalve. Ele falou, quem? É o Miguel Monsalve. Eu nem sabia que ele tinha esse nome. O Grêmio que vai comprar o Soteldo. O Grêmio que vai comprar o Soteldo em definitivo, né? É até uma situação que está caminhando, inclusive o Santos já tem essa informação e já há uma negociação já avançada da compra definitiva do Soteldo. E aí é uma posição que seria do Michael, né? Então, o que faz com que o Marinho tenha muita razão aí no que ele está falando, de que hoje o Michael já é assunto que é totalmente frio, né? No Grêmio, apesar do Renato gostar muito do Michael, né? Ô PVC, em que fase da carreira que está o Michael, hein? Porque a gente vê os jogadores ficando algum tempo no famoso mundo árabe, digamos assim, entre aspas, né? E a gente não sabe exatamente qual o grau de competitividade que eles estão. Como é que tá o Michael nesse momento? Sabe que eu não gosto de falar mundo árabe, né? Eu gosto de mundo árabe, não é comigo. Eu gosto de falar Oriente. Eu meti umas aspas, né? Eu botei umas aspas ali para Mas é que é engraçado isso. Tem as palavras que vão pegando que a gente não sabe por que pegaram, né? No fundo a gente sabe.
A gente sabe que mundo árabe nos anos 70 era chamado de mundo árabe porque o jornalista nunca sabia se o cara tinha ido para os Emirados Árabes, para o Catar, para o Irã, para a Arábia Saudita, para onde tinha ido. Então você falava mundo árabe. Para falar, quando eu não sei qual é o lugar que o cara está, e no caso do Michael, a gente sabe que ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, melhor falar Oriente Médio, né? Oriente Médio é um lugar que é como se chama aquela região do mundo. O Oriente Médio vale para todo o mundo árabe. Mas não é outro mundo, é o mesmo mundo. Bom, eu acho que ele está no estágio Oriente Médio. Porque a gente não sabe. Se ele estivesse voando maravilhosamente bem, ele não ia ser descartado, mesmo para a entrada do Neymar. Você ia descartar outro jogador. Se você só descarta um jogador que já deu o que tinha que dar naquele lugar. E veja, o fato dele não estar dando o que o Al Hilal espera dele neste momento na Arábia Saudita, não significa que ele não possa ser jogador do Corinthians e jogue muito bem no Corinthians. Eu não estou dizendo que não tem que contratar. Agora, ele tem que jogar o que ele jogou no Goiás e no Flamengo para ter sucesso no Corinthians. Aos 28 anos, eu acho diferente do Gabigol, porque eu vejo comparações assim do Gabigol. O Gabigol, vamos falar do Gabigol já, só para chegar no Michael. O Gabigol daqui a um mês vai fazer 28 anos. O Michael tem 28 anos. Um jogador de 28 anos, se não tiver uma lesão de plantar, como foi o caso do Luan, uma fascite plantar, como foi o caso do Luan, se não tiver o desregrado, se não tiver na balada, se não tiver abandonado a carreira, ele vai jogar bem aos 28, aos 29, aos 30, aos 31, aos 32 anos. Esse é o estágio do Michael. Esse é o estágio do Michael. Só que tem uma adaptação para você sair da Arábia Saudita, onde ele é um jogador descartável, e chegar no Corinthians, que é outro tipo de competitividade e de exigência. Se não técnica, física. Porque você vai jogar 70 partidas no ano. É diferente jogar aqui de jogar na Arábia Saudita. O Luiz Castro foi perguntado sobre jogadores como o Bento, que é o goleiro mais caro da história do Brasil. O goleiro mais caro da história do Brasil, numa venda do Brasil, era o Alisson, quando saiu do Internacional para Roma por 8 milhões de euros em 2016. O Bento custou 18 milhões de euros ao Al-Ittihad, ao Al-Nassr, time do Luiz Castro. E o Luiz Castro foi perguntado sobre jogar na seleção brasileira, porque o Dorival Júnior não está convocando. Ele falou: o Cristiano Ronaldo jogou o europeu, o Laporte foi campeão europeu pela Espanha, tem vários jogadores que estão jogando bem e estão jogando nas suas seleções. Mas isso depende do técnico. Depende. Ele está dizendo claramente o quê? Que ele está vendo jogadores na Arábia Saudita que tem nível internacional. O Laporte, que ele citou. Agora, tem que ver a adaptação. Não é para você sair do Al-Nassr e jogar 7 partidas pela seleção espanhola na temporada. É para você sair do Al-Nassr e jogar 70 partidas pelo Corinthians no ano. É uma situação bem diferente mesmo. Ô, Hernan, sobre o Cuéllar, para a gente fechar de Corinthians, o que tu pode nos dizer sobre o interesse nesse volante que também passou pelo Flamengo? Como diria Ramon Dias, quero Cuéllar sí ou sí. É mais ou menos essa condição, né? Eles querem muito, a comissão técnica do Ramon Dias quer muito a contratação desse jogador, e o Corinthians vai fazer um esforço, para tentar trazer o jogador. É outra negociação que também não é uma negociação fácil, o interesse já não é de hoje, e é uma situação assim que o Corinthians trabalha para trazer, vai fazer todos os esforços para atender o Ramon Dias. E é um jogador que tem experiência, é um jogador que é muito bom jogador, tem desempenho muito bom, o próprio Ramon Dias conhece ele muito bem, e aí é o Corinthians trabalhar para ver se consegue viabilizar essa contratação, mas que vai tentar, com todos os esforços, vai tentar para viabilizar esse jogador. Qual?